Pessoal, vamos fazer hoje um compasso de madeira. Eu vou fazer com pinos, resto de pinos de obra. Tá com cimento aqui, como você pode ver. Eu vou limpar essa madeira na plana manual, vou acertar ela. Enfim, você vai fazer o seu compasso com a madeira que você tiver aí, o sarrafinho que você tiver, aquele resto sarrafo comprido. Eu vou fazer com 50 centímetros. Você pode fazer o seu com 1 metro, com 1,5 metro, com 1,20 m, com 80 centímetros. Você vai escolher o tamanho do seu compasso conforme a sua necessidade. Para quem tá chegando agora, meu nome é André Oliveira. Eu vou ensinar marcenaria para você, do iniciante básico. Você vai aprender as técnicas que eu uso para fazer ferramentas, muitas ferramentas, muitos gabaritos que vão te facilitar e vão te ajudar, segurança com máquina, técnicas que você nunca viu e que você vai aprender de forma correta a como não se machucar, como manusear ferramentas de forma certa. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, existe uma lista com todas as temporadas do nosso curso. Nós estamos na 4ª temporada. Vai aqui embaixo, acessa, clica, pega do começo todas as aulas que você não viu para trás, porque você vai aprender muita coisa nova e tem muita coisa interessante chegando. Então, voltando ao nosso compasso, pessoal, eu peguei dois sarrafos. Esse deve estar com 80, 70, esse aqui deve estar por volta de 60 centímetros. A espessura da minha madeira, como eu já andei planeando ela, tá com 1,8 cm. Então eu vou jogar mais ou menos esse 1,8 cm para cá. Eu vou fazer a mesma largura da espessura, vou fazer aqui, vou riscar e vou cortar isso daqui. Vou cortar os dois retos e vou limpar essa madeira. Você vai pegar qualquer sarrafo seu, você vai jogar com 2 cm de espessura, 2x2. Dependendo da espessura que você for usar um sarrafinho de 2,5, você joga 2,5 de um lado, 2,5 do outro, você marca e corta para ele ficar como se fosse um cubo. Isso não vai afetar muito, é mais estética. Eu vou preparar essa madeira, vamos montar esse compasso passo a passo. Por quê? Porque o compasso é uma ferramenta muito essencial na marcenaria. Você vai usar muito para riscar tampos de mesa, coisas redondas, e que eu sei que esse é um item que dificulta muito a gente na marcenaria, principalmente adquirir o compasso, porque ele não é barato. Então nós já temos aquele esquadro, naquela aula de como fazer um esquadro manual, que já nos facilita muito. Agora nós vamos aprender a fazer hoje um compasso caseiro, mas muito útil. Eu vou limpar essa madeira, vou preparar, vou cortar, já trago ela cortada para a gente começar a fazer mais ou menos o risco, as medições dela, para que você compreenda qual é o primeiro passo para a montagem desse compasso. Pessoal, eu passei a planinha manual para ser mais rápido. Primeiro eu passei a grosa, uma grosa velha, não a grosa nova. Deixa uma grosa já velha para isso. Só para tirar aquele excesso de cimento, porque senão vai cegar mais rápido a lâmina. Não é nem pelo problema de cegar, a gente afia de novo. O problema é que você perde tempo. Então você podendo passar uma grosa velha, deixar uma grosa velha para isso é melhor. Você já tira o cimento, depois você só vem com a planinha acertando. Dei uma limpada nela. Eu nem arredondei, poderia ter arredondado. Se você quiser, no seu caso, você dá uma arredondada nela. Deixa uma parte aqui, pelo menos uns 10 centímetros sem arredondar, quadrada mesmo. Daqui para baixo você pode arredondar, até para dar um estilo melhor no seu compasso. Agora vamos para a segunda parte. As pontas aqui eu vou dar uma arredondada. Eu posso fazer isso de leve com a grosa, posso fazer isso numa lixadeira, com uma lixa normal, com a lixa manual. Aí vai depender do jeito que você quer arredondar a sua ponta, as duas pontas, e a ferramenta que você possui em mãos. Eu vou dar uma arredondada rápida na grosa, vou dar uma lixada rápida para não perder tempo. As duas partes de cima, as duas partes de baixo eu vou deixar quadrado mesmo, porque uma vai o lápis, a outra vai a ponta. Eu vou fazer isso para a gente ganhar tempo. Você já sabe como arredondar a madeira, já fizemos vários exercícios sobre isso no passado, com grosa, com lixa, com várias técnicas. Eu na verdade vou fazer aqui um arredondamento na cabeça, de forma que eu quebre somente as quinas, para que ela possa virar. Você já vai entender isso. Eu vou quebrar a quina daqui e a quina daqui. Uma coisa mínima, 2 milímetros. Se você preferir pegar a moeda, colocar aqui, fazer um contorno e fazer direitinho, também não tem problema. Eu vou dar uma arredondada rápida para quebrar um galho, para passar na sua segunda parte. E a gente já volta. Agora nós vamos fazer a cabeça do nosso compasso. Eu cortei aqui um sarrafinho de 3 centímetros, sarrafinho de pinos mesmo. Eu vou deixar aqui mais ou menos de comprimento 6 centímetros, por quê? Vou colocar uma ponta aqui antes de chegar até o final, vou colocar uns 3 milímetros antes de chegar. Se quiser chegar na ponta também não tem problema, porque isso aqui vai levar um parafuso em cada um. Eu vou deixar um espaço entre um e outro de 1 centímetro mais ou menos, para que ele possa articular com os parafusos e a borboleta, as duas borboletas e os parafusos que ele vai levar, ele vai poder articular. Então assim eu consigo controlar a posição do nosso compasso. Eu vou riscar daqui para cá 6 centímetros e eu vou cortar duas peças iguais. Aí eu vou dar uma limpada nele com a lixa ou com a grosa, 6 centímetros. Eu corto duas peças dessa, lixo ele e a gente já vem, faz 2 furos, coloca 2 parafusos aqui, um parafuso cabeça chata ou cabeça redonda, tanto faz, com a arruela, passo por ele, passo por aqui, coloco a segunda peça formando um sanduíche, fecho com mais 2 arruelas e 2 borboletas, assim a gente já ganha tempo, porque esse compasso é fácil de ser feito, mas eu preciso explicar com detalhes, então nós não podemos perder tempo com essa parte de furação, essa parte que você já sabe fazer. Tô pulando essa parte, tô só te explicando passo a passo para que a gente não perca muito tempo com isso. Eu vou cortar os 6 centímetros aqui, mais 6, lixo, preparo, a gente já volta com ele já
furado e já instalado, o que não tem muito segredo. Pessoal, eu fiz 2 furos nas pontas com aquela broca de 6 milímetros. A gente vai usar o parafuso de 4 milímetros, então eu fiz um pouquinho mais grosso para que ele possa passar com tranquilidade. Vamos trabalhar a cabeça primeiro, que é o mais importante agora, depois a gente trabalha com essa parte de baixo. Eu vou deixar aqui mais ou menos 1 centímetro de distância, meio centímetro, meio daqui para cá, meio daqui para cá, e vou já fazer a marcação. Vou marcar para depois furar. Ok, já aproveitei e já fiz o furo. Mesma coisa, meio centímetro em cima, meio centímetro daqui, dessa ponta pra dentro. É uma média, mais ou menos, que ele tenha como se mexer e não esbarrar no outro. Vou fazer a marcação aqui, se der eu já faço o furo direto. Ok, tá feita a primeira peça. Agora é mais fácil. Agora eu junto essa nessa. Já tenho um molde para fazer esses furos. Seguro. O correto aqui é você colocar na morsa, prende as duas na morsa e faz o seu furo. Aí nós vamos criar um sanduíche. Eu já vou fazer esses 2 furos e a gente já volta para colocar as porcas e os parafusos e as borboletas e as arruelas aqui. Depois eu vou ter que soltar isso para fazer a outra ponta, mas é só para que você veja como é que vai ficar articulado agora. Pessoal, 2 parafusos, 2 borboletas, 4 arruelas. O parafuso deve ter por volta de uns 5 centímetros. Eu tô colocando esse maior aqui, que é o que eu tenho. Se não der, eu vou usar um maior que esse. Eu passo ele aqui primeiro, passo no buraco. Esse aqui não vai dar, eu vou precisar de um parafuso maior. Então considero um parafuso no mínimo de uns 8 centímetros, porque essa parte aqui é grossa. Eu vou pegar ali, tem um já aqui, vou pegar o outro ali, a gente já monta isso. Passa a arruela, passa ele na primeira peça, a parte maior você deixa pra cima, encaixou aqui, põe a segunda peça. Segunda arruela, borboleta. Mesma coisa desse lado. Vou pegar o parafuso maior e já volto. Pessoal, o parafuso maior, volta de 6, 7 centímetros. Põe a segunda peça aqui no meio, de forma que ela se encontre. Não tem segredo, passar o parafuso nos buracos, passou aqui, arruela e borboleta. Eu nem vou apertar muito agora, porque isso aqui vai ser removido já, é só para te mostrar. Tá feito. Então ele vai, os dois vão articular. Articulei, eu prendo e fixo os dois. Essa parte já está pronta. Vamos partir agora para o lápis e para o ponteiro dele. Pessoal, nós colocarmos o lápis aqui. Você pode colocar o lápis, colocar a madeirinha aqui e aparafusar dos lados, colocar uma segunda madeira aqui do lado, fazer um suportezinho. Por exemplo, você pode colocar uma madeira aqui do lado, pode aparafusar ou pregar ela com cola daqui para cá, 2 pregos. E aí você tem um espaço para colocar o parafuso aqui, o lápis aqui e uma outra madeira assim, transversal. E você fixa ele com um parafuso aqui, você aperta ele. Tá feito o seu suporte, é uma das formas. A outra maneira, prender na morsa de pé, achar o meio aqui, fazer o X, achar o meio, o centro, exatamente. Usar um lápis menor, como eu estou usando, um de 4, 5 centímetros. Fazer um furo aqui com uma broca 8 milímetros. Eu vou usar uma broca rápida 8 milímetros ou para madeira, porque ela é um pouquinho de nada mais larga que o lápis. Então eu vou aprofundar ela. Se o meu lápis tem 4 centímetros, eu vou aprofundar mais ou menos uns 3. Eu vou aprofundar até aqui no máximo. Até fazer uma marquinha aqui para a gente se basear. Eu coloco ele em pé na morsa, prendo, faço o furo aqui de 3 centímetros. O meu lápis vai entrar aqui dentro. Aí nós vamos para o próximo procedimento, como é que nós vamos fixar esse lápis. É a maneira mais rápida. Ou faz aquele suporte, que é mais legal, mais fácil, que você pode colocar no lápis inteiro. Ou se for usar tocos de lápis que eu estou usando, você vai fazer dessa maneira que é mais rápida. Pronto, pessoal, fiz o furo, mais ou menos 3 centímetros. Agora o lápis entra aqui, tranquilo. O lápis tá bamba, como eu te falei, ela é um pouquinho de nada mais grosso que o lápis. Agora eu vou colocar um parafuso aqui, qualquer parafusinho pequeno de ponta, parafuso de madeira. Eu faço um furinho de leve que eu possa, com a chave Phillips ou a chave Fenda, fixá-lo aqui. Acabou o problema. Eu vou tirar da morsa e vou te mostrar isso. Vou fazer um furinho de nada aqui do lado, qualquer um dos lados, que ele possa segurar esse lápis aqui. Pessoal, eu fiz um furinho aqui com aquela broca de 1,5 mm, bem fininho. Eu tô com um parafusinho de 2 centímetros de comprimento por 2 milímetros de largura. Vou colocar aqui, ele vai estar com pressão. Vou até colocar na morsa de ferro porque ela é menor e mais fácil de te mostrar. Pronto, eu aperto, o lápis não sai mais. Se eu precisar soltá-lo um dia eu remover, eu solto o parafusinho, o lápis volta a sair de novo. Então eu tenho como fixar esse lápis aqui de uma maneira mais rápida e mais tranquila. Você tem aquele outro jeito, que tem a vantagem de você poder usar um lápis maior, e tem esse jeito que é mais rápido. A desvantagem desse modelo é que o lápis precisa ser curto. Pelo menos uns 5 centímetros, 10 centímetros, 7 centímetros. Muito grande já não vai ser legal. Você vai ter que fazer um furo mais comprido, vai ser mais difícil. Tá fixado o nosso lápis aqui. Tá feito já. Agora nós vamos montar isso, novamente aquelas partes de cima. Eu vou limpar aqui a bancada que está muito bagunçada, tá tudo misturado aqui, brocas, chaves. Vou dar uma geral nisso rápido, para nós partirmos para o acabamento do nosso compasso. Pessoal, um prego normal, prego de 3 centímetros, pode ser até maior, pode ser de 4 centímetros, com ponta. Cortei a cabeça dele, serrei no arco de serra, para ficar mais fácil. Então eu vou bater agora a ponta aqui, vou achar o X, vou achar o centro da outra madeira, daquele outro sarrafinho que não tem o lápis, e eu vou bater ele aqui, até a metade mais ou menos, que ele entre, que ele fique fixo. Só que, se você tiver no esmeril, é mais fácil pregar ele aqui, e no esmeril girar e fazer uma ponta nele, nessa parte que eu cortei a cabeça.
Se você não tiver esmeril, uma lixadeira, como fazer isso, você tem que prender ele na sua morcinha, trabalhar com a sua lima. Pega a sua lima e acerta essa ponta que tá sem cabeça, faz uma ponta bem fina aqui, bem afiada, que é onde vai calcar na madeira para fazermos o traçado com o nosso compasso. Eu vou pregar o meu, vou dar uma afiada no esmeril rápido para ganhar tempo, vou fazer esse X aqui. Vou traçar aqui com uma régua aqui, um X, e vou botá-lo bem no meio. E vou afiar essa outra parte que é a cabeça que eu cortei. Não tem muito segredo, isso é uma coisa muito simples de se fazer. Tem que ter isso daqui, pode fazer até com parafuso, depois comer a cabeça do parafuso do esmeril. Eu prefiro fazer com prego porque é mais fácil. Pessoal, eu fiz o X aqui, preguei o meu, o lado que tá sem cabeça tá desse lado agora. Agora eu vou passar o esmeril. É o que eu te disse, se você não tem o esmeril, você prende na morsa antes de pregar e faz uma ponta. Ou até assim, agora com ele preso você consegue trabalhar, mas é mais difícil porque ele vai acabar abaloando o buraco feito na madeira. Por isso que é melhor você fazer antes, aí com cuidado você pega um prego já com a ponta, dá uma batidinha que ele entra, faz um pré-furo com uma broquinha mais fina e tá aqui. O segredo é que ele fique com pressão aqui dentro preso, o meu tá bem preso. Eu vou afiar o meu e já volto pra gente montar isso. Pessoal, tá feito o nosso esquadro. Agora você vai soltar as borboletas para achar o ângulo que você quer, maior, menor. Você pode chegar, acredito em 50 centímetros, vai chegar mais ou menos até 90 centímetros, você consegue furar e fazer um risco com ele no padrão. Eu tenho um de 1,20 m desse, o que vai mudar? Você só vai substituir o tamanho dos braços. Você vai fazer com 1,20 m, 1 m, 80 centímetros. Esse meu de 1,20 m eu uso para mesas maiores, quando eu vou fazer mesas circulares. Você pode fazer peças curvadas com ele vai te dar uma exatidão muito boa. Eu vou ajustar o meu aqui pra gente fazer um círculo comum, só pra você ver. Tem que estar bem apertado para que ele não se abra, não saia da posição. Vou colocá-lo aqui preso em algum lugar. A parte do prego a gente calca e agora você risca. Você consegue fazer um círculo com perfeição. Tá feito. Tá aí o nosso esquadro. Dá pra você ver o nosso círculo. Vou até posicionar mais perto para que você veja melhor. Aqui tá o primeiro círculo que eu fiz. Eu vou fazer um menor agora, um pouquinho maior. Importante que você aperte bem aqui para que ele não abra. Calca a parte do prego e vem riscando. Ele vai sair aqui pra fora, eu vou pegar o lado de fora. Tá aí, a gente faz um círculo com ele, um traçado circular com perfeição. Ou peças curvadas, aí vai dependendo da opção, dependendo da necessidade que você tiver. Pessoal, esse foi um compasso bem básico que eu fiz hoje para te ajudar. Ponta do prego, você já sabe como fazer, como você instala o lápis, como você prende o lápis com parafuso na lateral, as borboletas dos parafusos, a cabeça dele. Ok, mais pra frente nós vamos fazer um agora, um pouco mais complexo, mais completo também. Ele vai ter um suporte aqui, aquele suporte curvado que vai dar mais estabilidade. Nós vamos fixar isso. Eu acho que eu vou aproveitar até esse modelo mesmo, porque eu tenho um de 1,20 m, eu não tinha um com 50 centímetros, que eu precisava muitas vezes para fazer curvas menores, eu não tinha. Eu vou ficar com esse para mim, até para usarmos nas aulas e para o trabalho, para curvas menores. Então eu vou adaptar esse modelo naquela peça curvada, que é o suporte dele, que vai travá-lo conforme ele abrir, ele vai correr dentro do suporte para deixá-lo mais estabilizado, para que a mão não trema. Esse aqui não vai tremer, mas aquele suporte vai te dar mais exatidão, principalmente para o modelo grande. Pessoal, muito obrigado a você que assiste, a você que está com a gente, a você que acompanha, você que está inscrito, você que compartilha. Peço a vocês que compartilhem esse vídeo, que nos ajude, você que não está inscrito, que se inscreva. Muito obrigado por estar com a gente, muito obrigado por todo o apoio, muito obrigado a você que comenta. Estamos encerrando mais essa aula, pessoal. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.